Muito bem, vamos seguindo então para o terceiro exercício. Questão 3 diz o seguinte: na figura, as letras A e B representam os possíveis algarismos que tornam o produto dos números 200 alguma coisa 5 e 130 e alguma coisa um múltiplo de 36. A figura não está ali, mas originalmente na lista ela traz o seguinte, ó. Nós temos um quadrinho de professor, né, onde temos a seguinte operação: 200, aí a letra A, 5, multiplicado por 130 e aí a letra B, né? E aí não há mais nada. Esse é o quadrinho, esta aqui é a figura. O que diz a letra A aqui, ó? Em todos os possíveis resultados para o produto desses números, o algarismo das unidades é o mesmo. Qual é esse algarismo? Então, o que acontece aqui, galerinha? Nós temos que o algarismo das unidades é esse cara aqui, ó, né? Deixa eu até colocar ele em outra cor. Então, esse cara aqui é o algarismo das unidades. Esse algarismo das unidades ele vai ser obtido a partir do momento que você multiplicar o 5 pelo valor do b, correto? 5 vezes 2 daria 10, aqui seria 0 e iria 1, correto? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter aqui. Então, como é que nós fazemos nesse processo? O enunciado nos diz que esse resultado final é um múltiplo de 36. Vimos agora há pouco um exercício sobre múltiplos, né? Então, múltiplo de 36 é como se fosse, então, um número que está na tabuada do 36, que dá para dividir certinho por 36, com o resto zero, ok? O que acontece? O enunciado, a alternativa, na verdade, a pergunta da letra A, ela nos dá uma pista. Em todos os possíveis resultados para o produto desses números, o algarismo das unidades é o mesmo. Então, é 5 vezes alguma coisa, dá sempre o mesmo valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma estudada nos múltiplos de 36. Então, o que acontece aqui, ó? Dando uma estudadinha nos múltiplos de 36, o primeiro deles poderia ser o zero, 36 vezes zero, ok, mas aqui não vai nos ajudar muito, né? Mas o primeiro seria, então, 36 vezes 1. Na sequência, nós temos o 72, 36 vezes 2, os múltiplos positivos. Mais 36, nós teríamos, então, 108. Mais 36, nós teríamos o 144. Mais 36, nós teríamos 180. Correto? Mais 36, nós teríamos 216. Aí perceba uma coisa interessante. Lembra, lá no primeiro exercício eu ainda disse: faça alguns testes e procure padrões. E olha o que acontece aqui: 36, 72, 108, 144, 180 e 216. Aí começa o 6 de novo. O que vai acontecer com os múltiplos de 36? Há um padrão. Qual é o padrão? Terminar em 6, 2, 8, 4 ou 0. Portanto, esse número aqui, ó, esse ponto de interrogação, ou ele é 6, ou ele é 2, ou ele é 8, ou ele é 4, ou ele é 0. E aí vai dar de encontro com a nossa pergunta. O que acontece? O final do nosso múltiplo termina assim. Então, aqui no final, ou é 6, ou é 2, ou é 8, ou é 4, ou é 0. Entendeu isso? O que acontece? Esse número que vai definir aqui, ele vem da onde? Da multiplicação do 5 com o b. Então, 5 vezes o b tem que terminar com esses caras aqui que eu mencionei. Tem que terminar com 5, com 6, 2, 8, 4 ou 0. Qual é o problema? Ou não é um problema, é uma solução. Eu estou multiplicando por 5. E 5 vezes alguém, que no caso é o b, só vai poder terminar em quê? Em 0, correto? 5 vezes alguém é um múltiplo de 5, que termina ou em 0 ou termina em 5. Portanto, não existe ninguém que 5 vezes alguém que determinando em 6. Né? Porque 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2, 1 é 5, 5 vezes 2 é 10 e assim por diante. Então, em todos os possíveis resultados, ele está falando desses caras aqui. Qual é o único possível para o algarismo das unidades? O único possível será o zero.
o 0. Claro isso? Tranquilo? Letra A está respondido. Quais são os possíveis valores de B? Uma pergunta interessante. Como multiplicando por 5 ou termina em 0 ou termina em 5, os possíveis valores aí a gente tem que pensar. Possíveis são termina em 0. Me ajuda aí. 5 vezes 1, dá certo? Não vai rolar. Mas 5 vezes 2 dá 10, termina em 0. 5 vezes 4 dá 20, termina em 0. 5 vezes 6 dá 30, termina em 0. E 5 vezes 8 termina é 40, termina em 0. E o próprio 5 vezes 0 termina em 0. Certo? Então, os possíveis valores que nós teremos por conta da letra A, que tem que terminar em 0, para o B são o 2, o 4, o 6, o 8 e o 0. Ok? Anota isso bem bonitinho ali. Escreve nessa questão. Deixa eu anotar aqui para vocês quais os possíveis valores de B. E está resolvida esta questão. Ok? A grande sacada dela é na letra A, de perceber os múltiplos de 36 com o seu padrão terminado em 6, 2, 8, 4 e 0. E como é multiplicado por 5, o único final possível é o 0. Ok? E quais são os possíveis, então, valores que dão 0 multiplicado por 5, que é a letra B, o 2, o 4, o 6, o 8 e o próprio 0. Ok? Grande abraço, ficou alguma dúvida? Deixa no comentário, se pensou diferente, também me chama. Ok? Até o próximo exercício.